Estamos nesse momento a qual o Senhor nos trouxe, a qual o Senhor aqui nos ajuntou. Louvado seja o Senhor pelo seu dia, pelo dia da adoração, pelo dia em que a igreja se junta para aprender a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero convidar os irmãos para meditarmos na carta de Paulo aos Gálatas. Obrigado. Capítulo de número 2. Nós vamos expor todo esse capítulo, mas eu quero ler apenas 3 versículos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler os versos 19, 20 e 21. Mas os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, porque nós estaremos passando por todo este capítulo. Gálatas capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Leiamos. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ler a tua palavra e meditar, Senhor, nessa porção das Sagradas Escrituras. Que teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, nos traga o entendimento, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Que teu Santo Espírito, ó Deus, venha dirigir a mim e assim Deus está iluminando cada mente, para que assim elas compreendam e recebam com alegria, meu Pai, essa palavra que será pregada, Senhor. Nós repreendemos, Pai, qualquer espírito, Deus, que venha causar algum tumulto, alguma distração, e assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, está repreendido. E pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito venha nos trazer o entendimento e a compreensão dessa parte das Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. No nome do teu Filho Jesus nós oramos e assim agradecemos. Amém. Vivendo pela graça. Esse é o tema que nós vamos discorrer nessa noite, dentro deste capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Como nós já meditamos no capítulo 1, e nós aprendemos que no capítulo 1, Paulo ele estava reprovando a atitude daqueles cristãos em estarem seguindo e dando crédito a um evangelho falso, a um evangelho mentiroso. Ele vai dizer no capítulo 1: eu me admiro de vocês tão rapidamente, tão depressa, estarem passando para um outro evangelho. E aí ele vai dizer: ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, tragam um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja o quê? Amaldiçoado, ou anátema, como dizem alguma tradução. No 1º capítulo, Paulo reprova a ação, a atitude dos cristãos em estarem mudando para um outro evangelho, seguindo um evangelho que não era o de Cristo. No capítulo 2, Paulo, ele continua reprovando a atitude daquela igreja, daqueles irmãos, mas neste capítulo não era a mudança de ensino, mas a mudança de hábito. Os cristãos estavam mudando e retornando aos rudimentos da lei.
Então Paulo olha para aqueles irmãos e diz: para aí, não estou entendendo. Não é a lei, é a graça. Não é a lei que salva, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo, que nós somos salvos. E aqui Paulo vai agora orientar aquela igreja a abandonarem a lei no sentido da prática para serem salvos. Paulo agora vai orientar aquela igreja, orientar os irmãos a viverem pela fé em Cristo Jesus, a adotarem os ensinos de Cristo como seu padrão ético, moral e de vida, e não retornarem à lei, retornarem à circuncisão, como assim faziam os judeus. A igreja que Paulo está ensinando, que é a igreja aos Gálatas, ela era composta por judeus que haviam sido dispersos e gentios. E quem estava promovendo essa divisão dentro da igreja eram os judeus, que queriam trazer para dentro da igreja o ensino judaico da lei mosaica, da lei de Moisés. E Paulo estava olhando para aquela arrumação, para aquele burburinho dentro da igreja e diz: não foi isso que eu ensinei a vocês. E assim Paulo vai agora trazer algumas correções para que essa igreja se alinhe com a graça de Jesus, com os ensinos da graça e não com os ensinos da lei. E ele começa no verso 1, no versos 1 e 2, dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Vamos aqui entender o que Paulo escreve no primeiro versículo. Ele fala 14 anos depois de quê? Bem, no capítulo 1 ele vai dizer que ele, quando tem um encontro com Cristo, após a sua conversão, ele vai para a Arábia, ele volta para Damasco, e 3 anos ele vai a Jerusalém, e ali ele fica poucos dias, mais ou menos uns 15 dias, e ele retorna e vai assim pregar o evangelho para os gentios. Então 14 anos depois dessa primeira visita, ele retorna a Jerusalém. E quando ele retorna a Jerusalém, ele está levando Barnabé, o seu companheiro de missão, e também Tito, um novo na fé. E eles retornam àquela cidade para conversar com os apóstolos, porque estava acontecendo entre eles esse mal-entendido. Para aí, a igreja de Jerusalém prega o evangelho de Jesus. Pedro pregava o evangelho de Jesus, Tiago pregava o evangelho de Jesus, João também. Mas a igreja de Jerusalém circuncidava. Eles ainda, mesmo pregando a graça de Jesus, como diz Pedro lá no capítulo 1 de sua carta, não foi com ouro ou prata que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo. No capítulo 2, verso 24, ele vai dizer que Cristo carregou no madeiro os nossos pecados. Então Pedro não negava o sacrifício de Cristo, ele não negava a graça de Jesus. Portanto, eles ainda seguiam alguns costumes judeus, e um deles era a circuncisão. E Paulo, pregando aos gentios o mesmo evangelho, não era outro, ele foi confrontado com alguns judeus. Para aí, como é que você prega esse evangelho? Lá em Jerusalém também prega, e por que você não circunda os que estão com você? Aí Paulo diz: para aí, o evangelho é só um, o Cristo só é um, a graça só é uma, a salvação só é uma, não pode haver duas igrejas, não pode ter divisão no mesmo corpo. Então deixa eu ir até os meus irmãos que estão em Jerusalém, conversar com eles, para a gente dirimir essas questões. Então Paulo vai até Jerusalém, justamente para que haja um entendimento entre ele e os apóstolos, para que não houvesse na igreja de Jesus, na igreja de
Jerusalém, do que era para os judeus, e na igreja para os gentios, 2 ensinos e uma contradição. Pois não há contradição, irmãos, entre a mensagem de Cristo. Quando você vê uma igreja pregando algo fora desse evangelho, nós classificamos essa igreja ou como seita ou pregando heresia. O que é uma heresia? É um ensino mentiroso a respeito da palavra do Senhor. E seita também é essa que distorce essa verdade. Então Paulo, para não ser classificado como alguém que estava criando uma seita, criando um ensino mentiroso, ele vai até Jerusalém, e ali ele expõe o que ele estava pregando, ele expõe o seu ensino, o que ele havia ensinado durante esses 14 anos, e os apóstolos fizeram o quê? Amém, correto, Paulo, muito bem, é isso mesmo. E ele levou quem com ele? Tito. E sabe o que foi que eles fizeram? Aprovaram também a atitude de Paulo em não circuncidar. Eles não obrigaram Tito a ser circuncidado. No verso 5 nós vamos ver que eles tentaram ainda, levantaram uma questão: e esse rapaz não vai circuncidar não? Porque Paulo já era, porque Paulo é judeu, então ele tinha sido circuncidado quando ele ainda era criança. E aí os apóstolos disseram: não, nós não vamos constranger Tito a essa situação, e nós vamos entender o porquê e no que isso iria redundar mais à frente. Mas essa visita de Paulo a Jerusalém, ele ainda diz que foi por uma revelação. Não sabemos a natureza, mas eu creio que aprove a Deus a dizer: filho, vá lá, para que não haja tumulto entre a igreja, vá até a igreja de Jerusalém e converse com os apóstolos, para que quando você retorne ao ministério, assim respaldado pela igreja mãe, você continue a pregar o evangelho de Jesus. É o que nós fazemos como igreja. Nós não vamos orientar alguém ao campo sem que antes essa pessoa não seja conhecida nossa e não tenha em si esse evangelho que nós pregamos. Não vamos começar um trabalho, uma frente missionária com um missionário que não seja conhecido da igreja, que não seja alguém que a igreja tenha o conhecimento do que ele prega, do que ele ensina, dos seus valores, dos seus princípios. Não dá para a gente enviar ao campo alguém que a gente não tenha esse conhecimento, senão a gente pode ter um problema mais na frente. Então aprove a Deus conduzir Paulo a Jerusalém, para que assim ele pudesse conversar com os discípulos e durante esse concílio eles definirem que o ministério de Paulo aos gentios não seria necessário a circuncisão. E aonde nós encontramos isso? Atos capítulo 15. É só lermos Atos capítulo 15 e você vai encontrar o concílio de Jerusalém, aonde a igreja de Jerusalém, juntamente com Paulo, assim se reúnem e define os rumos do evangelho aos gentios. Então, Paulo sai dali muito contente, muito satisfeito. Por quê? Porque ele disse: eu não corri em vão. Eu até pensei que teria que reprogramar ou refazer todo o meu ensino, mas como ele recebeu a palavra do próprio Deus, como ele recebeu a revelação do próprio Deus sobre o evangelho, assim como a igreja de Jerusalém, então não ia haver contradição, não ia haver nenhum equívoco entre os ensinos do apóstolo Paulo e os ensinos da igreja de Jerusalém. É assim, aprove a Deus levar aquele homem para aquela igreja. E nos versos de 3 a 5, nós temos uma oposição dessa igreja. E essa oposição foi referente ao quê? Ao que os irmãos se opuseram. Veja que no verso 3 ele diz: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão.
não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Bem, essa oposição que a gente coloca irmãos, mas eram falsos. Eram judeus que não se converteram ao cristianismo, judeus que não eram cheios do Espírito Santo, não viviam pela graça de Deus, ainda viviam de acordo com os rudimentos da lei, de acordo com os costumes da época. Eles tentaram impor sobre o ministério de Paulo, sobre os gentios, a necessidade da circuncisão. E deixa eu explicar aos irmãos o que é essa circuncisão. Essa circuncisão inicia muito tempo atrás, ainda quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Diz: Abraão, você circuncida e circuncida teu filho e todos da tua casa, para que isso seja um ato de aliança entre mim e você, entre mim e o seu povo. E dali em diante, toda criança, ao 8º dia, ela seria circuncidada, em um símbolo de aliança entre o povo e Deus. E assim toda a antiga aliança passava por esse ritual. Todo o povo de Deus, todo judeu, para manter essa comunhão e essa aliança com Deus, eles tinham esse ritual com os seus infantes, com os seus pequenos. E esse ato, eles repassavam aos gentios, para dizer a eles: se vocês não se submeterem a esse ritual, vocês não têm aliança com Deus. E o que eles estavam tentando impor aos gentios era se submeter a esse ritual de circuncidarem, para fazerem parte da aliança com Deus. E o que Paulo estava ensinando? Não, a aliança com Deus não é pela circuncisão, mas é pela fé em Cristo. O sacrifício de Cristo é a verdadeira circuncisão. A nossa aliança com Deus, ela foi firmada pelo sacrifício de Jesus na cruz, e não por você cortar um pedaço do seu próprio corpo. Essa não é a verdadeira aliança e não é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão não é mutilar o próprio corpo, mas é o sacrifício de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. E os judeus, por não receberem a Cristo, por não confiarem em Cristo e não acreditarem no seu sacrifício, eles ainda mantinham o quê? O velho ritual. Viviam no mesmo costume e queriam que aqueles que se achegassem a Deus fizessem a mesma coisa. E Paulo disse: não, nananina não, nem vem. Porque é por meio do sacrifício de Jesus que nós mantemos uma aliança com Deus. É pela fé em Jesus que nós fazemos parte da família de Deus. Mas os judeus diziam que não era por meio de Cristo, era por meio da circuncisão. E assim eles tentaram impor essa condição a Tito, que era o quê? Um grego, era um gentio. E por ele andar com Paulo, e Paulo dizer que ele fazia parte da igreja, ele teria que passar por qual ritual? Circuncisão. E Paulo disse não, ele creu em Cristo, ele creu no sacrifício de Cristo, e isso é suficiente, isso é bastante. Ele não precisa passar por isso. Mas no texto, ele é bem enfático em dizer que eram falsos irmãos que estavam tentando obrigar Tito a circuncidar. E esses falsos irmãos estavam aonde? Dentro da igreja. E muitas vezes pessoas de dentro da igreja tentam impor cargas nos que estão fora, que nem eles mesmos querem carregar. Isso às vezes atrapalha a expansão do evangelho. Isso atrapalha o avançar da igreja, porque muitas pessoas que às vezes lê um pouquinho ou entende um pouquinho, acham que já conhece a Bíblia, acham que são os detentores do conhecimento e começam a colocar fardos nas pessoas. E não é por aí. Jesus não nos ensinou assim.
o ensino de Jesus foi um ensino muito simples, foi um evangelho muito simples, e às vezes nós complicamos esse ensino. E a segunda visita de Paulo a Jerusalém foi ditada por essa revelação, 1 e 2, e voltando aqui, se ele, Tito, fosse constrangido a circuncidar-se, o rito não poderia ter sido logicamente afastado dos outros crentes gentios. Veja que se Tito tivesse sido circuncidado, o que aconteceria? Toda a igreja gentílica teria que passar por esse mesmo ritual. E nós vamos entender lá no último versículo que se isso tivesse acontecido, a morte de Cristo teria sido o quê? Em vão, inútil. É isso que Paulo vai dizer. Paulo, ele sintetiza esse sacrifício dizendo: bem, se vocês reconhecem que a circuncisão é o que mantém a aliança entre você e Deus, então o sacrifício de Jesus foi o quê? Inútil, sem valor. Então, irmãos, a igreja, ela chega a um consenso em Atos capítulo 15, que não era necessário que aqueles irmãos, ou seja, os irmãos que eu me refiro, os irmãos gentios, não circuncidassem. A fé em Cristo, a decisão que eles tomaram ao lado de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, na morte e na ressurreição, era suficiente. Esse foi o desfecho do concílio de Jerusalém, quando Paulo foi e fez essa visita. Então os irmãos concluíram com o veredito final de Tiago, dizendo: olha, está ok, não precisa ninguém se mutilar, continue Paulo a pregar esse evangelho, pois ele é suficiente para que assim os que creem sejam salvos e sejam a igreja do Senhor Jesus. Os criminosos eram falsos irmãos, que tinham sorrateiramente entrado nas fileiras dos crentes, tinham o nome de cristãos, mas se opunham à concessão da liberdade que o evangelho de Paulo proclamava. Liberdade da escravidão da lei, incluindo a liberdade da circuncisão. A resistência de Paulo a esses judaizantes não foi ditada por teimosia, nem por senso de superioridade. Ele viu que a questão da circuncisão envolvia a verdade do evangelho. Então Paulo estava dizendo: vocês estão afrontando a palavra do evangelho, vocês estão afrontando o próprio Cristo, que por meio do seu sacrifício nos deu essa liberdade. E aqueles homens estavam retrocedendo, e Paulo precisou manter-se firme no seu posicionamento. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos manter a nossa postura como cristãos, diante da verdade das escrituras sagradas, não ser das mentiras, as fábulas e as filosofias que são ensinadas por aí. E nós somos muitas vezes, irmãos, desafiados no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, em muitos lugares. Somos desafiados, inclusive, a negar verdades que a Bíblia nos traz, em detrimento da mentira que o mundo assim proclama. Mas se você não manter o seu posicionamento, se você não manter a sua postura, você vai acabar concordando com uma mentira. E Paulo precisou manter-se firmemente no que ele estava pregando, porque, como ele mesmo diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me deu essa palavra, eu sei de onde ela veio, eu sei a sua origem. Ela não veio de homens, ela não veio de conhecimento humano. Ele fala que quando foi aos Coríntios, ele não foi com conhecimento humano, com sabedoria humana, mas foi com o poder de Deus, que ele foi lá e pregou a palavra. Então aquele homem tinha convicção do seu evangelho, aquele homem tinha convicção de quem era Cristo e dos ensinos de Cristo.
Então ele diz: para aí, eu tenho que manter a minha postura, eu não vou ceder. Esses homens, eles estão loucos, esses homens estão apaixonados pela lei, pelo rito judaico, e eu não vou ceder a eles. E Paulo não cedeu, ele não negociou, ele manteve-se firme, e graças a Deus, por meio do seu Santo Espírito, que usou os 3 homens, usou Pedro, no concílio que se levantou, para dizer realmente não é necessário, usou Tiago, e depois João, os 3 ali juntos, deram as mãos, abençoaram a eles, disseram: voltem, só não esqueçam das viúvas, não esqueçam dos pobres. E Paulo já fazia isso, no ano 44, ainda no ano da morte de Herodes, quando teve uma grande fome em Jerusalém, Paulo junta as igrejas para levantar o quê? Auxílio, para enviar para Jerusalém. Então era um homem que, mesmo com essa recomendação, mas já era alguém comprometido com a causa dos necessitados. Mas aquele homem, ele não cedeu, irmãos, ele não abriu mão. Ele disse: para aí, impor um gentil, o sinal da aliança feita com Abraão e seus descendentes, seria pôr de lado a simplicidade da fé salvadora. Era isso que Paulo: para aí, minha gente, essa aliança que Deus fez com Abraão, simbolizava o sacrifício de Jesus, que inclusive vem da descendência de Abraão, e nós retroceder a esse ponto, é negar o que Cristo fez. Viver pela graça é reconhecer o sacrifício de Cristo, e negar a lei cerimonial do sacrifício do próprio corpo. Isso é apenas mutilação, e não vai surtir nenhum efeito. Eu digo aos irmãos que aqueles que ainda hoje praticam a mutilação do corpo, em detrimento da salvação ou da aprovação de Deus, infelizmente estão negando o sacrifício de Cristo. Infelizmente estão ficando cada vez mais distantes de Deus, porque o que nos une a Deus, o que nos liga a Deus, o que nos mantém aliançados com Deus, é o sacrifício de Jesus, e nada exterior. Versos do 6 ao 8, não houve contradição no Evangelho de Paulo. Vamos ver o versos do 6 ao 8, diz: quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Não houve contradição. Quando Paulo, durante esse período que ele esteve ali em Jerusalém, ele expôs o que ele pregava, aqueles homens olharam e disseram: não, essa é a mensagem, esse é o Evangelho que tem que ser anunciado. E assim eles reconhecem o ministério de Paulo, reconhecem o chamado de Paulo aos gentios, e eles aprovam. Assim como Pedro tinha sido aprovado a pregar o Evangelho para os judeus, os que eram da circuncisão. E não houve nada que reprovasse a mensagem de Paulo aos gentios. Conferenciando com Paulo, os apóstolos não encontraram defeito em seu Evangelho, nada acrescentaram àquilo que ele já tinha recebido por revelação do Senhor. Não havia mais o que acrescentar, irmãos. A revelação que Deus deu a Paulo era suficiente, era completa, era perfeita, era a mensagem que os não-judeus deveriam ouvir, assim como os judeus deveriam ouvir. Porque aonde Paulo pregou, não era somente gentios, haviam também judeus, e todos eles foram alcançados. Mas eles perceberam que ele recebera o Evangelho da incircuncisão. Ele era responsável pelos gentios
de maneira especial. Veja, irmãos, como é lindo o agir do Senhor na dispensação dos homens, das mulheres que pregam esse evangelho. Existem pessoas as quais Deus usa em cada área da sociedade. Existem pessoas específicas que pregam nas universidades e desenvolvem esse ministério de uma forma muito bela, muito linda e de forma agradável. O irmão Thaleson lembra, e os irmãos também conhecem, o irmão Rui, ele desenvolvia, e ainda hoje, que é a ABU, se eu não me engano, o nome do ministério, ensinando nas universidades a palavra do Senhor. Se os irmãos dissessem, pastor, vai lá, eu estou fora. É sério, estou fora. Pastor, vai lá no interior, estou dentro. Cada um, irmãos, o Senhor utiliza para aqueles campos específicos, nas suas áreas específicas. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que a mensagem não deixa de ser pregada, a mensagem não deixa de ser anunciada. Eu estava conversando recentemente com o pastor Samuel, e nós estávamos conversando sobre como o evangelho alcança a janela 1040. E o que é a janela 1040? É a janela dos países que perseguem os cristãos, os países que são fechados ao evangelho. Mas mesmo nesses países fechados, há crentes lá dentro pregando o evangelho. Vocês acreditam nisso? Eu vi, se eu não me engano, foi o pastor, ele até pregou aqui, não vou me lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele falando que para chegar a palavra do Senhor ao Irã, que é muito fechado, eles pegavam os balões, enchiam com gás hélio, amarravam os versículos no balão e soltavam na fronteira. E aí os balões caíam aonde? No outro país. Quem pegava ia ler o quê? A palavra do Senhor. Na Coreia, não do norte, que é muito fechado, mas até mesmo, a Coreia do Sul é uma das maiores que tem. Mas China, eles também, para pregar o evangelho, onde eles se escondem em porões, quando chegava a palavra do Senhor, eles diziam, Andressa e Eduardo, vocês vão memorizar o livro de Gálatas. Se virem, 3 capítulos para você, 3 para você. E assim, vocês memorizavam e passavam para outros. Por quê? Porque na hora que a igreja era pegue, o que acontecia? A palavra era tomada e queimada. E aí como é que vai ler? Por isso tinha que fazer o quê? Memorizar. Se eu não me engano, é o pastor da maior igreja batista no mundo, que acho que é na Coreia do Sul, se eu não me engano é lá. Ele memorizou o livro de Mateus, os 28 capítulos, em um mês. Todo, porque ou memorizava, ou se perdia aquela parte. E ele teve que memorizar. E o evangelho não deixou de ser pregado. E se eu não me engano, é a maior igreja batista do mundo, com 2 milhões de membros. Mas aquele homem memorizou a palavra do Senhor em 28 dias. Um capítulo por dia. E nós temos de preguiça de ler um capítulo por uma semana. Mas o que eu quero dizer, e eu volto para esse ponto, é dizer aos irmãos que todos nós somos usados por Deus para pregar o evangelho nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Todos nós. Você não está naquele trabalho, você não está nessa posição por acaso. Deus não te colocou naquela escola, Deus não te colocou naquele ônibus, Deus não te colocou naquela parada por acaso. Tem um propósito: pregue o evangelho. Eu ouvi o Paulo Júnior falando recentemente, ele diz, eu estou no caixa, enquanto a moça passa o cartão, eu estou dizendo, Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida, creia no Senhor Jesus. Enquanto ela passa o cartão, ele digita a senha, porque ele diz, eu não estou aqui por acaso, eu não fui colocado nesse lugar por acaso. Mas a gente, infelizmente, calamos a nossa boca, fechamos os nossos lábios, e quanto mais despercebido a gente passa, para a gente parece que é melhor. Mas não é essa nossa ação e atitude. Devemos entender que nós fomos colocados naquele lugar, fomos levados até aquelas pessoas por um plano e um plano divino para pregar o evangelho. E foi isso que aquela igreja reconheceu.
Paulo e Barnabé, nós reconhecemos que vocês, homens de Deus, foram enviados para os incircuncisos, ou seja, para os gentios. Esse é o ministério de vocês, e vão e tem a nossa bênção. Não há contradição, está tudo ok, vão. E assim como ficou Pedro e os demais pregando para os judeus. O reconhecimento dos apóstolos em Jerusalém. 9 e 10 diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Não houve uma recomendação sobre a palavra, apenas um cuidado, apenas em um zelo social por aqueles que eram os mais necessitados da época. O privilégio de Paulo como pregador do evangelho aos gentios chama-se graça. 1 Coríntios 15, verso 9, Efésios 3, 2. Os líderes de Jerusalém reconheceram esta graça, estendendo a mão direita da comunhão a Paulo e a Barnabé. Não foi uma mera formalidade, mas um significativo endosso da mensagem da graça livre àqueles dois a que tinham proclamado entre os gentios. Aqueles homens, reconhecidos por aquela igreja, disseram: prossigam, continuem. E eu quero dizer aos irmãos que não foi pequeno o ministério de Paulo e Barnabé. Não foram poucas igrejas que aqueles dois homens abriram. Embora depois Barnabé com João Marcos indo para a região de Chipre e Paulo e Silas continuando com as suas viagens, mas eu quero dizer que aqueles homens juntos plantaram muitas igrejas e pregaram o evangelho para centenas de pessoas. Reconhecidos por aquela igreja, comissionados por Deus, eles assim ganharam muitas almas, impactaram as pessoas de sua geração. E nós, aqui, nossa igreja batista em Árvores Verdes, qual o impacto que nós estamos causando na vida das pessoas? O evangelho que nós fomos impactados, estamos levando ele a outras pessoas, impactando outras pessoas? Aonde você passa, você testemunha dessa palavra que é o poder de Deus para todo o que crê? Pense sobre isso. Os apóstolos endossaram também a divisão do trabalho, de modo que enviaram um grupo de evangelistas aos gentios e outro aos judeus. Até aqui parece que estava tudo ok. Paulo estava apenas trazendo uma palavra de reforço, de aprovação do seu ministério para quem? Para aquela igreja. Lembrem-se que a igreja dos Gálatas estavam se desviando, eles estavam indo para um outro rumo, e Paulo está aqui firmando que o que ele havia ensinado a eles não era outro evangelho, era o evangelho de Cristo, e agora reconhecido pela igreja de Jerusalém. Era como se Paulo estivesse dizendo: a igreja mãe nos enviou e nos aprovou, agora confiem no nosso evangelho, confiem no ensino que trouxemos para vocês. Mas teve um problema, e dos sérios, e grave, irmãos. Pense num problemão. Eu não queria estar no lugar de Paulo, viu? Vocês acreditam? Queria não, de jeito nenhum. Veja que Paulo, a partir do verso 10, ele teve que se opor a ninguém menos do que Pedro. Pedro, um coluna da igreja de Jerusalém. Pedro, aquele apóstolo de Jesus. E por que eles tiveram um atrito? Vamos aqui discorrer a partir do verso 11 até o verso 14.
Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é um judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Vamos entender o motivo dessa discussão entre Paulo e Pedro. Paulo recebe em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. A maior cidade era Roma, a segunda Alexandria e a terceira Antioquia. Antioquia, ali nas margens do rio Orontes, próximo ao mar Mediterrâneo, era um grande centro e era a antiga capital da Síria, do Império Sírio. Hoje, Antioquia, ela fica na região da Turquia. E Paulo, ali pregando o Evangelho, desenvolvendo seu ministério, ele já havia voltado de Jerusalém, estava tudo tranquilo, eles deram as mãos. Lembra que nos versos 9 e 10, que eles estenderam as mãos, vocês têm a bênção, vão pregar. E agora ele retorna para o seu campo missionário, com Barnabé e Tito, e está ali desenvolvendo. De repente chega quem? Pedro. Amém? Opa, Pedro, seja bem-vindo, vamos caminhar. E Pedro ali com eles, muito bem à vontade, comendo com os gentios e seguindo o dia a dia da vida daquele povo. Estava tudo muito bem. O que eles haviam aprovado lá em Jerusalém, no concílio, em Atos 15, Pedro estava como? Mantendo. Ok, Paulo, beleza, é isso mesmo. Ninguém vai circuncidar ninguém vai mudar para a lei, ninguém vai retroceder aos costumes judeus. Estou com você. Tranquilo. De repente, Tiago diz: rapaz, mandou uma comitiva, vai lá em Antioquia ver como é que está lá os irmãos. E quando Pedro olha, eita, meu Deus do céu, chegou ali o povo, vai já dizer o que eu estou fazendo. Aí Pedro muda de atitude, Pedro retorna agora ao velho Pedro judeu, e diz: não dá mais para, agora irmãos, olha, ali, não dá mais para a gente comer junto, agora eu vou para um lado, você vai para os outros, e começa agora essa igreja a ficar com a mente dividida. Para aí, mas Paulo e Pedro dizem que pregam o mesmo evangelho, mas agora Pedro está indo para um lado e Paulo para outro, e a igreja agora estava com a sua mente com como diz, um ponto de interrogação. A igreja agora estava olhando para a atitude de Pedro e dizendo: mas o que Paulo estava dizendo? Que havia um acordo e não precisava, inclusive Tito, e agora Pedro está se afastando. Então Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. Foi necessário aquele homem, de forma corajosa, chamar Pedro e colocar ele no seu lugar. Isso, irmãos, não implica dizer que eu e você não estamos passivos a correções. Nós não somos os detentores da verdade e do conhecimento. Quando a gente se encontra nesse ponto, isso é orgulho, é teimosia e desobediência. E Paulo chama aquele homem, ele se opõe a Pedro, devido à sua conduta, e que dava essa falsa impressão. Mas eu vou dizer aos irmãos que essa falsa impressão não era que Pedro tinha mudado a sua mente, não era que Pedro estava discordando do Evangelho. Não era, irmãos. Ele não estava discordando do Evangelho que Paulo pregava. Em um momento ele retorna a essa situação dos judeus e
conduz alguns a esse mesmo modo, a essa mesma prática. E também Barnabé seguiu ele. E diante dessas pessoas e dessa atitude, essa igreja que ficou confusa, Paulo precisou orientar. E por que Paulo precisou orientar? Porque ele estava orientando a igreja, ele estava conduzindo a igreja a um estilo de vida de acordo com a graça, de acordo com a fé em Jesus. E quando aconteceu isso, Paulo precisou se opor para colocar as coisas no lugar, para dizer: não, quem está errado é Pedro, não sou eu que estou errado, não é o evangelho que eu estou pregando que está errado, vocês precisam entender. E assim, a declaração de que Pedro não estava agindo de acordo com a verdade do evangelho, a gente precisa entender. Ele era judeu e, portanto, ele não era obrigado a viver como gentios. Ele não era obrigado a viver como os gentios, como fazia na companhia deles à mesa. Mas agora, ao cortar relações, depois de ter ido tão longe, logicamente estava competindo os crentes gentios a viverem como judeus. Isto é, a adotar a circuncisão, as leis dos judeus, para remover as barreiras que haviam entre eles. Era como se Pedro estivesse dizendo: vamos retornar, vamos voltar. E Paulo: não, Pedro, tu não entendeu, não foi conversado, não já foi resolvido, e agora você está impondo novamente isso a esses irmãos? Não, Pedro, para aí. Deixa de coisa, Pedro, como a gente fala aqui. Vamos resolver essa questão. Então, Paulo agora olha e vê o princípio da graça em jogo. Por causa de quem? De um dos colunas da igreja. Se a graça em jogo que eu me refiro, tudo que ele havia ensinado agora estava sendo desconstruído. Mas vamos aqui entender como foi que este homem... O resultado lógico da conduta de Pedro era transformar cristãos gentios em judeus, ou pior ainda, forçar a criação de uma igreja gentia ao lado de uma igreja judia, o que sacrificaria a unidade do corpo de Cristo. Portanto, a verdade do evangelho estava envolvida. Era isso que estava acontecendo. Veja que era algo grave, muito grave. E isso acontece em nossos dias, irmãos. Vocês acreditam nisso? Algumas igrejas se dividem quando alguns líderes começam a trazer algo para dentro do ministério. É muito comum, eu não sei, mas algumas igrejas adotam alguns modelos de ministério. Adotam modelo G12, modelo célula, modelo pequeno grupo, e não há problema nessas modalidades. Deixa eu dizer aos irmãos, não há problema nessas modalidades. O problema é quando você tenta implantar no seio da igreja as doutrinas que há por trás desses movimentos. Porque esses movimentos, quando eles surgiram, existem alguns ensinos por trás, que apesar de então não é somente fazer grupos e quando eles crescerem, dividirem para crescerem outros grupos. Não é somente isso. Há alguns ensinos que a gente precisa ter a ideia da nocividade para a igreja, porque alguns é só movimentos. Alguns não trazem o evangelho de Cristo para a evidência. Era mais ou menos isso que Pedro estava tentando implantar na igreja de onde? De Antioquia. Era como se Pedro chegasse lá e dissesse: agora nós vamos ter que retornar e retroceder e voltar para as velhas práticas, para a circuncisão, para o cumprimento da lei, para a lei cerimonial. E Paulo disse: não é isso, Pedro. Igreja não é isso. Nós colocamos a nossa fé foi em Cristo, nós depositamos a nossa esperança e confiança foi em Cristo, por meio do seu sacrifício, e hoje nós não vivemos pela lei cerimonial, mas pela graça. E ele precisou pedir para Pedro fazer o quê? Não, Pedro, volta, vá cuidar lá dos seus afazeres, porque não dá para a gente continuar assim. Então, mas agora, ao cortar relações, depois
Ok, de ter ido tão longe, Pedro teve que retornar para a sua casa, retornar para Jerusalém. E no verso 15, nós temos esse entendimento entre os dois. Não houve discordância da parte de Pedro, relutância, ele agora se revoltou contra Paulo e foi. Não, ele entendeu justamente o que Paulo estava falando. E veja como os dois se resolveram. Veja no verso 15 ao 18. Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Veja que Paulo agora vai explicar para Pedro. Pedro, olha, calma aí. Nós somos judeus, Pedro. Mas nós não somos justificados pelas práticas de quê? Da lei. Certo? Estou no verso 15. O verso 16. Pela prática da lei. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Agora Paulo vai explicar para Pedro. Pedro, olha, você sabe, você é um judeu, também sou um judeu. Nós somos justificados por Cristo, e não por cumprimento da lei. A lei, infelizmente, ela condena, mas Jesus salva. Então, se é Jesus que salva, não é por a lei que a gente vai viver, mas por Cristo. E os dois entram nesse entendimento, e assim eles encerram dizendo: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Que era que Paulo estava dizendo: se eu desfazer tudo isso, eu estou, infelizmente, violando o ensino de Jesus. E os dois assim se entendem, e eles encerram esse ponto. Então, o Velho Testamento testifica que a justificação não vem por obras da lei. Salmos 43, verso 2. Ser justificado significa ser declarado e considerado justo diante de Deus. Ser vindicado de qualquer acusação de pecado inerente ao fracasso da guarda da santa lei de Deus. A fé em Jesus Cristo significa fé em Cristo. E assim, irmãos, nós cremos que essa fé é suficiente e bastante para sermos salvos. Fé no Senhor Jesus. E aqui Paulo, delicadamente, toma o que se refere a Pedro e o aplica a si mesmo. O verdadeiro transgressor não é Cristo, mas aquele que, tal como Pedro, edifica novamente uma distinção que já foi de fato destruída. E Pedro fazia exatamente isso, fugindo a comunhão com os gentios, como se os crentes judeus fossem uma raça superior. E não há distinção, não há superioridade no sentido de pessoas em relação a Deus. O Senhor nos coloca todos no mesmo nível, e assim a graça, ela nos alcança, e ela é suficiente. Versos 19 até o 21, aonde nós começamos essa leitura, onde diz, 19: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Bem, a lei prestou um serviço a Paulo. Que serviço a lei prestou a Paulo? Em dizer que ele estava condenado, em dizer que ele estava morto. É isso que a lei declara, porque a lei só nos acusa. É a lei que diz que eu sou um pecador, é a lei que diz que eu, infelizmente, me oponho
opõe a Deus, é a lei que declara que eu sou um violador do que Deus nos ensina. E Paulo mesmo não lhe proporcionou a justificação. Pela lei ele morreu para a própria lei, pois a lei cria uma consciência do pecado que prepara para aceitar a Cristo. Quando o homem tem esse entendimento da lei, ela vai dizer o quê? Você é um pecador, você é um violador, você está transgredindo essa lei, você vive em desobediência, porque quem diz que eu erro é a lei. Se a lei não dissesse que roubar é pecado, a própria lei moral de Deus já diz isso, que é pecado. Então ela já nos acusa. Mas existem outras leis que regem um país, uma nação, uma cidade. Existem os códigos que regem a lei, que a gente chama de lei moral. E quando você quebra essa lei, você diz: eita, infringi essa lei, meu Deus. Aí as autoridades vão lhe chamar. O código de trânsito: se você passa uma certa velocidade em um fotossensor que é 50 e você passou com 60, a multa vem. Por quê? Porque você ultrapassou o permitido pela lei. Então, diante de Deus, é Ele que declara que nós somos pecadores, porque a sua lei aponta os nossos erros. Então, quando essa lei aponta o meu erro, ela está me conduzindo para Cristo, para dizer: é por meio dele que nós somos salvos. Porque a lei aponta para quem? Para Cristo. Porque a lei me condena, mas Cristo é quem me salva. Então Paulo estava dizendo: a lei, ela condena vocês, ela condena os judeus, ela condena os gentios, ela condena o mundo, mas é Cristo que salva, porque ela aponta para o Salvador, ela aponta para aquele que não condena, mas pelo contrário, livra vocês da sentença promulgada pela lei. E era isso que Paulo estava dizendo no verso 19: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E no verso 20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, isso é algo maravilhoso. E o que Paulo estava dizendo? Que essa crucificação, essa morte, resultou em vida. Quando nós morremos para a lei e vivemos para Cristo, e essa crucificação diz que nós agora temos uma nova vida, e que a velha vida, a fragilidade que nós vivíamos, ela ficou no passado, e agora a lei já não nos acusa mais, agora a lei já não tem mais poder sobre mim, porque agora a minha vida, ela é regida pela nova lei, a lei de Cristo, que nós chamamos a graça. Agora vivemos pela graça, não vivemos mais pela lei. A lei, ela caducou. A lei agora que me acusava, ela já não tem mais esse poder de me acusar, porque eu agora estou crucificado com Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo. E então, irmãos, nesse arranjo não há subversão da personalidade humana. A nova vida é vivida sob o princípio da fé em Jesus. A nova vida que temos, ela não vem por um cumprimento, ou por você tentar se encaixar em um padrão regido pela lei, ou pela lei estadual, ou pela lei federal. Mas esse novo padrão de vida, esse novo modo de vida, ele é regido pelos ensinos de Cristo, porque pela graça você é salvo, mediante a fé. E agora os que vivem unidos a Cristo vivem pela graça e não mais pela lei. Você sabe que a lei que te condena, Cristo fez o quê? Cumpriu. Eu não vim para tirar a lei, para revogar, mas para cumprir. E assim é a nossa vida unidos ao Senhor Jesus. Esta fé constrói sobre o fato do amor pessoal do Salvador por aqueles em cujo benefício ele morreu.
Não confiar em Cristo desse modo seria aniquilar, pôr de lado a graça de Deus. Se a justificação podia ser obtida pela lei, a morte de Cristo seria o quê? Em vão. Não é assim que está no verso 21? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então não precisa. Cristo morreu para quê mesmo? É por isso que os judeus ainda hoje vivem nessa situação, porque infelizmente eles não creram em Cristo. Os salvos por Cristo vivem pela fé. A lei não salva, ela condena, mas Cristo é quem salva. Eu quero deixar aqui algumas lições para os irmãos. Vamos aqui, algumas aplicações do que nós acabamos de ver neste capítulo, sobre o que é viver pela graça. Primeiro, os que vivem pela graça abandonaram as velhas práticas, abandonaram os velhos costumes, porque eles foram crucificados com Cristo, e agora já não é mais eles quem vive, mas Cristo vive neles. Então a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos, é que nós, os que entregamos nossa vida a Cristo, abandonamos o velho homem, e agora vive a nova criatura. Os salvos vivem em obediência a Cristo, e não à lei. Viver pela graça é viver em obediência a Cristo, e não à lei. Era isso que Paulo estava dizendo àqueles homens. Vocês morreram para a lei, vocês agora vivem com Cristo, então esqueçam os rituais da lei. A vida de vocês agora é pela graça, a graça que abundou em seus corações. Terceiro, na igreja não há acepção de pessoas, não há preconceito. O Senhor não fez acepção. Pedro pregava para os judeus e Paulo para os gentios, de sorte que todo mundo era alcançado pelo evangelho da graça. Não devemos, irmãos, selecionar grupos, etnias, clãs aos quais devemos pregar o evangelho, de maneira nenhuma. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A igreja precisa chegar em todos os lugares, a igreja precisa chegar em todos os grupos. Não olhe e diga, mas o traficante, ele precisa de Jesus, é um pecador. É o juiz de direito precisa de Cristo Jesus. E o Senhor não fez acepção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo no sentido de pessoas, ele não fez classificação. A igreja não deve fazer classificação de pessoas, ela deva ir até a última casa, até a última pessoa, para pregar esse evangelho. Os cristãos vivem para glorificar a Cristo em suas vidas. O motivo e a razão da nossa vida pela graça é glorificar quem? A Cristo. Lembra o que João disse? Que ele cresça e que eu diminua. Esse é o propósito nosso, irmãos, é que Cristo seja visto em mim, na minha vida, e não eu, porque eu fui crucificado. Lembrem disso, você crucificou o velho homem, agora a sua vida, o seu dia a dia, deve exalar o bom perfume de Cristo. Por onde você passar, as pessoas precisam ver Cristo na minha e na sua vida. Se a sua vida não glorifique a Cristo, olhe, pare, repense e alinhe sua vida com o plano divino. Alinhe sua vida com os ensinos das Sagradas Escrituras. E por último, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero ler com os irmãos Efésios 2, 8 e 9, e assim eu encerro. Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que nós somos salvos.